neste momento, dedicar alguns minutos aqui à reflexão da palavra, né? E que bom que você veio, que bom que você está aqui. Mais uma vez, olhe para quem está ao teu lado e diga assim: que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que o Senhor te trouxe à casa do Senhor, que bom que o frio não te venceu, que bom que os cobertores não te venceram e você está aqui na casa do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos mais uma vez aqui refletir sobre a palavra de Deus. Estamos aqui numa série de estudos, falando sobre a lei e a graça. Estamos aqui explicando a você que já faz parte desse ministério, aqueles que têm se achegado a este ministério, a diferença entre o que é viver debaixo da lei por obras e o que é viver em graça pela fé. Então, o tema desta manhã, vou até acostumar que o telão está lá do outro lado. O tema desta manhã é fé versus obras da lei. A nossa vida espiritual, amada, a forma que agrada ao Senhor é viver em graça, e viver em graça é viver por fé. Eu quero ler com você o livro de Gálatas 3:10. Acompanhe comigo no telão ou confira na sua Bíblia. A palavra de Deus diz que nós temos que conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Diz assim: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Você sabe que a lei, nós vamos estudar isso, ela tem 613 mandamentos. A lei, a aliança mosaica. E é impossível, uma pessoa cumprir 613 mandamentos. É impossível. Por isso que Cristo veio e cumpriu toda a lei. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Diz assim, versículo 11: é evidente que pela lei, por sacrifícios, por obras, por jejuns, abluções e todas as coisas que nós vemos aí no meio evangélico atual, tradicional, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. A Bíblia diz, amado, que ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Versículo 12 assim: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, se a decisão de uma pessoa é: não, mas olha, acho legal esse negócio da graça de Deus, mas eu quero viver debaixo da lei, então diz que você tem que viver todos os preceitos da lei, todos, não é aqueles que você gosta, aqueles que você quer, viver todos. Diz assim, versículo 13: glórias a Deus por isso. A igreja diga glórias a Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele pagou um preço, amado. Ele fez o sacrifício perfeito. Diz: porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Versículo 14, há uma finalidade, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a mim e a você, que não temos sangue israelita, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Glórias a Deus por isso. Diga mais uma vez: glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos orar? Amém. Obrigado, Senhor, por esta manhã bendita. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela vida da tua igreja. O Senhor diz que a tua igreja é a tua noiva, Senhor, e o Senhor virá buscar a tua noiva. O Senhor vai encontrar a tua noiva perfeita, Senhor, ataviada de branco, sem máculas, sem rugas, perfeita, Senhor, porque o Senhor pagou um preço, Senhor, para que tivéssemos acesso a ti, Senhor, para que pudéssemos te conhecer, para que pudéssemos desfrutar da liberdade que nós temos em Cristo, Senhor. Hoje nós somos livres para te adorar, Senhor, livres, Senhor, para te servir, Jesus, livres, Senhor Jesus, ó Pai, para crescer na tua graça e no teu conhecimento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada
obrigado, Senhor Jesus, porque estamos aqui num ministério que está fundamentado em graça, Senhor. Está fundamentado, Senhor Jesus, em graça, naquilo que agrada ao teu coração, Senhor. Nós entregamos, Senhor Jesus, nesta manhã, o sacrifício que o Senhor aceita, que é o nosso louvor, que são os lábios que louvam, que proferem, Senhor, o teu nome como único e suficiente Salvador. Entregamos a Ti o nosso culto racional e nos alegramos, ó Pai, porque o Senhor nos revelou, Senhor, que a graça é um pacto de fé, que na graça o justo viverá pela fé. Que a Tua voz, ó Pai, possa ecoar nos corações, não a minha, que o Espírito Santo de Deus possa falar, que seja o Senhor mesmo a dirigir mais uma vez este culto. Entregue, Senhor, o governo deste culto nas Tuas mãos. E te agradeço, Senhor, mais uma vez, por 15 anos que completamos, ó Pai, firmes na Tua palavra, firmes na graça de Deus, debaixo desse manto apostólico. Estamos aqui aprovados, Senhor, aprovados por Ti. Glórias e graças te damos, ó Pai, no nome santo de Jesus. E a igreja que concorda com isso, diga amém. Diga glória a Deus. Vamos louvar juntos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Luiz Alessandro, minha esposa querida. Então, meus amados irmãos, santos, benditos, eleitos, preciosos, você que não está congelado, você que o Espírito Santo de Deus está aí no teu coração, aí o fogo do Espírito Santo de Deus está aí no teu coração. Eu quero te dizer que esses versículos que nós lemos aqui, nós estamos convidando a igreja a fazer esse estudo sobre o livro de Gálatas. Faça esse devocional na sua casa, né? Leia esse livro de Gálatas, esses capítulos que nós estamos aqui estudando. Leia toda a Bíblia, sempre estude toda a Bíblia, mas o livro de Gálatas está nos passando uma revelação importante, né? Que a igreja de Gálatas foi fundamentada pelo apóstolo Paulo, o único apóstolo dentre todos os apóstolos que recebeu uma revelação, uma palavra específica aos gentios, aqueles que não têm sangue israelita, né? Que não nasceram de nascença, não são judeus. E a igreja de Gálatas recebeu uma palavra específica em graça, e com o passar do tempo, a igreja de Gálatas começou a voltar para a lei, para os rudimentos da lei. Então, todo esse contexto que nós estamos estudando aqui, esses versículos que acabamos de ler, eles são fundamentais para você entender o cristianismo que é bíblico, porque hoje nós temos várias vozes, né? Então, se você colocar hoje no YouTube, rádio, existem várias vozes, né? Na televisão existem várias vozes, várias vozes, mas nós estamos aqui dizendo que há um cristianismo que é bíblico, que tem fundamentação bíblica. E o altar quer te ensinar, amado, a você viver pela fé, a ter uma vida que agrada ao Senhor. E o altar também está te ensinando quais são os efeitos negativos, letais, né, de vivermos debaixo de obras da lei. E um crente em graça, amado, não pode viver debaixo da lei, não pode viver debaixo de sacrifícios, não pode viver debaixo de rudimentos, não pode viver debaixo do legalismo, né? Então, o apóstolo Paulo chegou a dizer, né, que isso que nós aqui estudamos a cada pregação é uma revelação, que ele, o apóstolo Paulo, disse que ele não recebeu de homem algum, ele recebeu direto de Jesus. Então, a graça de Deus revelada ao apóstolo Paulo e a nós também é uma revelação sobre a vida em graça, a vida que agrada ao Senhor, a vida que nós, né, gentios, nós que não temos sangue israelita, devemos viver. Então, uma outra coisa também que eu estou aqui ensinando à igreja, você pode pegar depois as pregações pela internet ou no YouTube, nessa série que nós estamos aqui pregando sobre graça e lei. A carta
de Gálatas, ela representa um embate, né, entre o que é a graça de Deus e o ranço legalista que estava dentro da igreja de Gálatas, e que por vezes, amados, com toda a data vênia, com todo respeito, está dentro de muitas igrejas que têm zelo, né, como diz a palavra, mas não têm conhecimento, né? Glória a Deus, porque Deus tem nos revelado, né, que você não está aprendendo as coisas por persuasão, mas é revelação, está dentro da palavra, está claro na palavra, né? Então, o que os Gálatas estavam fazendo? O que nós vemos hoje em muitos lugares no meio evangélico, invertendo, amado, a sã doutrina, fazendo com que a sã doutrina, né, a sã doutrina se torne lei, fazendo com que a graça, o viver em graça, se torne um viver em lei, né? Então, para nós esse aqui é um assunto muito importante. Nós somos chamados para viver em graça. Diga assim: eu fui chamado para viver em graça, em graça, em graça, de uma forma que agrada a Deus. Amado, nós passamos da morte para a vida, nós passamos da lei para a graça, e nós não podemos, assim como aconteceu lá em Gálatas, nós não podemos retroceder, nós não podemos sair da graça e voltar para obras da lei, né, para obras sacrificiais. Então, o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, está fazendo um embate, né, está fazendo um embate a respeito desses dois modos de viver: ou se vive pela graça, ou se vive pela lei. Você sabe que esse embate, ele persiste até hoje, amado. Este embate que vem desde os tempos, né, do apóstolo Paulo, ele persiste até hoje, né? Hoje há uma insistência de um sistema que nós entendemos que chama legalista, judaizante, que quer colocar sobre a vida das pessoas, amado, um peso que Jesus já tirou, colocar uma carga que Jesus Cristo já tirou, colocar, amado, um peso, né, que hoje nós não devemos mais carregar. Hoje o crente em Cristo Jesus, amado, ele está livre de culpas, diga glórias a Deus, ele está livre de temores, ele está livre de dúvidas, né? Mas hoje grande parte do povo que está debaixo de lei, né, ele está com o seu coração com culpas, com temores, com dúvidas. Olha, eu espero que mais uma vez essa palavra te dê algo que é o fundamento da graça de Deus, que é te dar segurança da sua salvação. Amém? Você tem segurança da sua salvação? Amém. Sabe, essa certeza que Jesus Cristo fez uma obra completa, que lá na cruz do Calvário Ele pagou todo o preço, nada ficou faltando, amado, nada ficou, Ele não fez 99% para que você ou eu fizéssemos esse 1% que falta. Na salvação, a obra está completa. Então, a pregação vem mais uma vez à tua vida, amado, para te dar essa segurança da tua salvação. E eu espero aí que seu coração seja confortado pela palavra. Porque o que a gente observa, né, amado? É que o povo que vive debaixo da lei vive uma vida saturada de culpa, de novo, de temores, de que Deus pode a qualquer momento tirar o seu nome do livro da vida, que a qualquer momento você que foi salvo pode ser lançado no inferno. As pessoas vivem aterrorizadas pela dúvida: será que sou salvo? Será que não sou salvo? Será que eu perdi a salvação? Será que eu estou mantendo a minha salvação? Como se a salvação dependesse do homem. A salvação, amado, não depende do homem. Não depende do homem. Uma vez salvo, salvo para sempre. Segue-se o que agora? Viver pela fé, viver da forma que agrada ao Senhor. Então nós entendemos que a lei, ela coloca uma dúvida terrível na vida das pessoas, ela coloca uma intranquilidade na vida das pessoas, e a graça nos traz segurança.
A graça, ela nos traz, amado, uma tranquilidade, ela nos traz uma certeza que tudo está consumado, mas que a minha vida aqui, enquanto nós estivermos aqui como peregrinos nessa terra aqui, nós temos que ser o bom perfume de Cristo. Declara aí: você é o bom perfume de Cristo. Olha para o seu irmão e diga: você é o bom perfume de Cristo. Nós temos que ser o bom perfume de Cristo. Nós temos que ser vasos de honra. Nós temos que dar bom testemunho. Nós temos, amado, que ser sal, ser luz nessa terra. E dos reformistas, né, que a história evangélica conhece, podemos dizer que Martinho Lutero e Calvino foram experts em identificar essas questões que nós estamos aqui discutindo, né? Calvino chegou a dizer assim: a lei, os sacrifícios, as ordenanças, o pagar o preço incessante, insano, chega a ser, muitas vezes a ser insano. A lei traz no seu âmago maldição que mata. Calvino chegou a dizer isso. O apóstolo Paulo cita ali em Gálatas 2,19, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então quer dizer, amado, que você pode ter conhecido Jesus Cristo na lei, né? Os caminhos de Deus, diz que Deus tem a multiforme sabedoria, né? Cada uma que Deus trouxe de uma forma, cada uma que Deus trouxe de uma maneira, Deus conduziu, né? Deus tem a multiforme sabedoria dele. Mas uma vez, amado, que a gente esteja em Cristo, eu tenho que avançar. E o que é avançar? Avançar é viver em graça, amado. Avançar é deixar a lei para trás. Avançar é deixar os rudimentos da lei para trás. Porque a lei era frágil. A Bíblia chega até a usar uma palavra dura, diz que era inútil. A lei nunca salvou ninguém, amado. A lei, ela é um ministério para a carne. Mas o que você aprende aqui nessa igreja aqui? A nossa carne não se converte. Nossa carne não se converte. A minha carne, a sua carne, ela não se converte. Mesmo que, amado, você possa ter 90 anos na graça de Deus, a carne não se converte. Agora o Espírito que está em nós, esse está perfeito. Diga glórias a Deus. E no Espírito é que nós damos frutos. É no Espírito que nós temos que viver. Você está entendendo isso? Amém. Isso é importante. Olha, amado, então, uma vez em Cristo, eu tenho que colocar de parte a lei. Eu tenho que deixar para trás, né, tradições que nós vemos hoje no dia a dia do meio evangélico. Então nós estamos aqui usando o livro de Gálatas para fazer essa reflexão, que ou, amado, você vive pela lei, ou você vai viver para Cristo. Ou você vai viver debaixo de ordenanças, ou você vai viver livre na graça de Deus. Essas duas coisas, elas não andam juntas. Não existe graça com lei junto. Não existe Moisés e Jesus. Moisés passou, lei passou. Agora uma nova aliança, né? A palavra de Deus usa expressões do tipo nova aliança, uma aliança de melhores e superiores promessas. A palavra de Deus usa expressões do tipo novo pacto. Esse é o nosso chamado, amado. Eu não posso estar uma hora lei e uma hora graça. Senão eu vou estar debaixo de uma coisa também que a Bíblia, o apóstolo Paulo faz essa explicação. Ele diz assim que é adultério espiritual. Nós não podemos estar em adultério espiritual, né? Porque viver a lei, amado, é viver os rudimentos de obras mortas. Então, com todo respeito, né, aqueles que porventura fizeram isso, né? E muitos que vieram da lei tiveram isso impregnados, né? Que são as obras, são os rudimentos da lei. Então a pessoa jejua 40 dias, sacrifica, paga o preço, fica sem dormir,
Isso não tem frutos, amado. Isso não tem frutos. E isso não é um cristianismo bíblico. Importante que você entenda isso. Isso não é um cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico é a graça de Deus. Nós não fomos chamados para adorar o Cristo morto, mas nós adoramos aquele que ressuscitou. Amém. Diga assim: Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo, amado. A palavra de Deus diz que ele subiu aos céus glorificado, deixou o Consolador. O que é o Consolador? O Espírito Santo de Deus em nós. E agora o nosso chamado é adorá-lo em graça. Neste novo pacto, nessa nova aliança. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 3,10. Ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento com um prudente construtor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento com um prudente construtor. Então, quando nós falamos das 14 epístolas, né, que está ali de Romanos até de Hebreus, as 14 epístolas, elas representam o resumo, a síntese, né, o núcleo do que é viver em graça. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, a graça que me foi dada, né? Então, o Senhor revelou ao apóstolo Paulo um modo de viver que agrada ao Senhor, né? Então, amado, este modo de viver que agrada ao Senhor, de novo, com toda a data venda, não são as toalhinhas molhadas, né? Você deve ter visto isso pela televisão, em algum lugar, né? Tem uma pessoa pregando lá, ela pega a toalhinha molhada e joga. Não é isso. Isso não é rosa de salão, não são essas coisas, né, que começaram a trazer e colocar dentro da igreja, e aí a gente não sabe, de novo, se aquilo ali é um culto evangélico, se aquilo ali é uma religião oculta. Aquilo ali não é viver por fé. Olha, amado, queria muito te lembrar que a Bíblia Sagrada diz que a igreja de Jesus, e a igreja de Jesus diga amém, ela é livre. Ela está livre dessas coisas, amado. Você está livre dessas coisas. Glórias a Deus, nós estamos aqui livres dessas coisas. A Bíblia diz o que? Conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz que nós não podemos nos submeter de novo à jugo de escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha, nós não podemos, amados, quando eu falo de estar livre, é estar livre desse peso, dessa acusação, desse medo, né, que por vezes é o que governa muitas igrejas. Eu não estou aqui, amado, pregando medo para você. Eu estou aqui pregando a palavra da graça de Deus, dizendo que há uma forma de viver que agrada ao Senhor. Hoje as pessoas, elas vivem debaixo do medo. A lei trabalha o medo de se perder a salvação. Como se aquilo que o nosso Senhor fez na cruz do Calvário fosse frágil. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário foi algo tremendo, poderoso e para sempre. Para sempre. Diga aí, mano, para sempre. Para sempre. Então, as pessoas vivem hoje no dia a dia do evangelho tradicional com medo de perder a salvação, com medo que Deus vai apagar o nome do livro da vida, vivem com uma insegurança espiritual. Por isso que Gálatas 3,11 diz assim: é evidente que pela lei, por sacrifícios, por ordenanças, por pagar o preço, por jejum, amado, por subir no monte, todas essas coisas que eu posso enumerar aqui, 1000 coisas que a gente vê no meio evangélico, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Diga assim: o justo viverá pela fé. Então ninguém, amado, é justificado, ninguém é livre, ninguém sai da condenação se não for pela fé. Então Deus em Cristo nos declara o que é justo, aceito. Você hoje está debaixo do favor de Deus. Diga glórias a Deus. Olha, mano, sabe o que é viver debaixo do favor de Deus?
pensar que a cada dia eu e você estamos vivendo debaixo do favor de Deus. Isso é maravilhoso, mano. Olha o que diz ali, versículo 12, um pouquinho mais à frente. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, se você for fazer um estudo histórico, né, bíblico, você vai encontrar o que, amado? Que há 613 mandamentos. Você imaginou uma pessoa cumprir 613 mandamentos? Impossível, mano. Tem mandamento para tudo. Como come, como se veste, como levanta, como... É impossível, mano, é impossível. Por isso que veio Jesus Cristo, por isso que ele diz assim, o fim da lei é Cristo. Ele cumpriu no nosso lugar, diga glórias a Deus. Agora, amado, a salvação garantida por Jesus Cristo, isso é intocável. Às vezes assim, mas aquele que observar os seus mandamentos, quer viver pela lei, tem que cumprir todos. Todos. Mas não é um ou dois, não. Todos, amado. Todos. A lei não procede da fé. Ninguém é justificado pelas obras da lei. A lei não procede da fé. Então, hoje você é justificado, hoje você está debaixo do favor de Deus, e hoje, amado, você tem acesso à vida eterna, você é um salvo, você tem comunhão com o Senhor. Diga glória a Deus. Nós somos salvos, temos comunhão com Deus, temos acesso à vida eterna, e isso, amado, se legitima de que forma, Bispo Marcos? Através da fé. Porque não há comunhão com Deus, amado, se não for pela fé. A palavra de Deus chega a dizer assim: o que não provém da fé é o quê? Pecado. Deus diz que o que não provém da fé é pecado. Então, nós aqui estamos numa igreja, amado, onde nós estamos aqui te ensinando a adorar Cristo, que ressuscitou, que vive da forma correta. Nós estamos aqui te ensinando a adorar um Deus que te salvou de uma vez por todas, te salvou para sempre, e que nos deu uma liberdade, amado, para vivermos a vida que agrada ao Senhor, porque a graça de Deus também não é libertinagem. Muitas pessoas ouvem sobre a graça de Deus e acham que a graça de Deus é uma liberdade desvairada. A graça de Deus não é libertinagem. A graça de Deus, eu digo assim, que é uma responsabilidade. Eu fico pensando, né? É uma responsabilidade tal que me faz viver com uma responsabilidade tal. É uma liberdade tal que me faz viver com uma responsabilidade tal. Então, o justo, aquele que foi justificado, amado, aquele que foi perdoado, aquele que foi lavado, que foi reconciliado, ele vive pela fé. E de novo, meu irmão, preciso bater nessa tecla nesta manhã. Viver pela fé é a forma que agrada ao Senhor. Porque pelas obras ninguém é salvo. Ninguém é salvo, amado. Você acha que você alcançaria algo diante do Senhor pelas obras, por sacrifícios, por abluções, cerimônias, festas, jejuns, pagar o preço? Não. A fé é o caminho da salvação, sem obras da lei, sem sacrifícios, é por fé. Diga mais uma vez, é por fé. É por fé. E veja o seguinte, olha, amado, quando nós recebemos a Cristo, recebemos, tá? Não aceitamos, nós recebemos e o confessamos. Amém? Quando nós o recebemos e o confessamos, o que nós recebemos do Senhor? Um pacote que a gente chama de pacote da graça de Deus. E dentro desse pacote está o que, amado? Para você aí se motivar, né? Se animar, se impulsionar a viver pela fé. Dentro desse pacote da graça de Deus, amado, está o perdão. Olha, eu quero te lembrar, está o perdão, está a reconciliação, está o amor infinito de Deus, está a bondade e a misericórdia infinita do nosso Senhor. No pacote da graça de Deus, você entende que você foi selado pelo Espírito Santo de Deus, selado de uma vez por todas.
selado para o dia da redenção, o dia que o Senhor voltará para buscar a sua noiva, perfeita, sem rugas, sem manchas. Então, nós estamos aqui te lembrando, amado, que há um modo de viver que agrada ao Senhor. Então, eu pergunto à igreja: é por fé ou é por obras da lei? Diga: é por fé. Diga: é por graça. É por graça, é por fé. Então, é por fé ou é por obras da lei? Por fé. É por fé. Gálatas 3,10 diz assim, olha, um pouquinho mais à frente. Gálatas 3,10: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Mas explica um pouquinho isso, Marcos. Sabe o que é? É aquele contexto de acusação, né? De medo, de intranquilidade. Isso que é a palavra de Deus: olha, todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito daquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da vida, para praticá-las. Então a pessoa pode ter 90 anos, está ali certinha, firme, mas um dia ela resvalou, tem que cumprir tudo de novo, tem que fazer tudo de novo. É impossível, irmão. Por isso que veio Jesus Cristo, por isso que Jesus Cristo veio, cumpriu um sacrifício, né? Pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Olha, meu irmão, presta atenção. Nunca ninguém conseguiu praticar toda a lei. Então diz: maldito daquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então veio Cristo tirar esse peso de nós, cumprir uma obra perfeita, nos colocar em lugares celestiais, sentados com Ele em lugares celestiais. Então, esse entendimento é muito importante. Eu espero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando aí em cada vida, em cada família, em cada coração, para você sair aí com esse entendimento, com essa paz, né? Do que é viver em graça, de que, amado, olha, por mais que você tenha talvez opiniões pessoais a respeito disso, você tem que entender que tudo que nós fazemos na nossa carne não agrada ao Senhor. O único sacrifício que o Senhor aceita é o nosso culto racional. Você aqui está fazendo um sacrifício, né? Nosso ar-condicionado está desligado nesta manhã, peço perdão a todos, está na temperatura de -3 aqui dentro. Você veio fazer um sacrifício, amado, né? Você poderia estar na tua casa, eu poderia estar em casa, debaixo das cobertas, quentinhas. Olha, tem gente que já está até pensando: poxa, isso, mas é mesmo, né? Mas nós viemos aqui fazer um sacrifício, né? Viemos aqui à casa do Senhor, estamos aqui adorando a Deus, estamos aqui nos prestando a ouvir uma palavra que nos traz uma reflexão espiritual. E isso agrada ao Senhor, amado. Isso agrada ao Senhor. Tudo aquilo, amado, que nós fazemos na nossa carne, que é esse entendimento de sacrifícios, né? Não agrada ao Senhor, não agrada a Deus. E eu e você, amado, fomos chamados para agradar a Deus. Olha Tiago 2,10: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto. Estava indo bem, irmão, 613 mandamentos, foi lá nos 600, falou, aí virou para o outro e falou assim: agora falta só 13. E vai, 601, daqui a pouco 10, agora falta só 13. 612, no 12 resvalou. Decorador, tudo de novo. Não pode, bota tudo, tem que fazer tudo de novo. Impossível, mano, impossível. Viver debaixo de lei, de sacrifício é impossível. E isso é um tormento, né, na vida das pessoas. Eu estou te trazendo uma palavra aqui, a Bíblia, para trazer uma segurança para o teu coração. Diz assim: olha, então, pois qualquer que guarda toda a lei, vive debaixo da lei de sacrifício, de ordenança, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha que insanidade, que loucura. Olha, é uma insanidade, amado, viver pela lei. É uma insanidade viver debaixo da lei, debaixo de sacrifícios, de ordenanças, deste pagar o preço. Gálatas 2,16 diz assim ainda:
Novamente, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Diga glórias a Deus mais uma vez. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado, será salvo, será redimido, terá sua vida transformada. Então eu posso jejuar, eu posso vigiliar, eu posso me batizar em todas as denominações que existem nessa face da terra, não terá valor para Deus, porque a obra está completa. Diga, a obra está completa. A salvação está segura nas mãos do Senhor. Ele estabeleceu para os seus. Você é um filho de Deus. Olha para quem está ao teu lado de novo e diga assim: você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Somos filhos de Deus. Para quem Deus conquistou essa salvação? Para os seus filhos. Dos seus filhos. Somente para os seus filhos. Gálatas 3,13 diz assim: olha ali, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Olha, ele foi para a cruz, amado, e diz: porque está escrito, maldito tudo aquele que foi pendurado no madeiro. Olha, então ele pegou toda a maldição e cravou naquela cruz, amado. Não há mais sobre você maldição alguma. Diga glórias a Deus. Uma vez que você está em Cristo, amado, você está lavado, está purificado. 1 de Pedro 2,24 diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, vivamos por fé, vivamos em graça. E ele diz: por suas chagas foste sarados. Declaramos agora, Senhor, no nome de Jesus, sobre a tua igreja, Senhor, sobre a tua casa, esta palavra, Senhor, que diz que pelas chagas de Cristo nós fomos sarados. Receba lá daí no teu coração saúde física, saúde para a mente, saúde para o coração, para as emoções. Meu amado irmão, a obra está completa, a obra é perfeita. Em Cristo tudo está consumado. Eu e você não podemos acrescentar mais nada, somente viver pela fé, somente aí dar o nosso bom testemunho, né? Somente aí no nosso viver, no nosso dia a dia, exalar o bom perfume de Cristo. Gálatas 3,14 diz assim, um pouquinho mais à frente: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Sabe o que está sobre você, amado? As bênçãos de Abraão estão sobre a sua vida. Eu recebo, eu creio nessa palavra. Sobre a minha casa, sobre a minha vida, estão as bênçãos de Abraão. Estão as bênçãos de Abraão. Olha, então, há um plano perfeito, né? Quando você começa a pensar sobre essas coisas, você vê que há um plano perfeito de Deus. Nada se contradiz na Bíblia, amado. Há um plano perfeito. Deus foi estabelecendo coisas até que chegássemos a Cristo, até que a graça chegasse às nossas vidas. Então Jesus Cristo fez o que? Por mim e por você. Carregou naquela cruz os nossos pecados. Hoje, amado, eu e você não temos mais nenhum pecado, nem passado, nem presente, nem futuro. Ah, bispo, mas se eu sair aqui por esse portão e resvalar ali fora? Você é filho, e a Bíblia diz que com o filho Deus corrige, disciplina, e diz que ele açoita. E a palavra de Deus diz assim, que ele só trata com filhos. Diga glórias a Deus. Aleluia. A palavra chega a dizer assim: vós não sois bastardos, vós sois filhos. Então, um filho de Deus, uma filha de Deus, na graça de Deus, entende, né, os limites da sua liberdade e a forma de viver que agrada ao Senhor.
Eu quero te dizer de novo, amado, que Deus só trata com filhos. Deus só vai tratar com filhos. E às vezes os irmãos ficam assim, né? Não, mas aquele irmão hoje está lá no pagodão. Não é que o bispo tem alguma coisa contra o pagodão, hein, né? Tá? Não faz parte do meu gênero musical. Aí o irmão fica, não, amado, se for filho, Deus vai tratar, Deus vai trazer de volta, fique tranquilo. Pode ter certeza, Deus vai trazer. Deus é soberano, amado. Você crê num Deus soberano? Amém. Deus vai trazer. A Bíblia faz uma analogia, né? Do filho pródigo. Olha, ele voltou, amado. Deus traz de volta. Deus traz de volta, vai ficar tranquilo. Porque Deus só trata com filhos. Deus não trata com bastardos. Ele é o pai, nós somos filhos. Então diga aí mais uma vez no seu lugar, diga assim, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E ao filho de Deus interessa viver em graça, interessa viver da forma que agrada ao Senhor. Então, nós temos que fazer um exercício, amado, ao conhecermos a graça de Deus. Renunciar a um orgulho louco de pressupor que nós podemos fazer a nossa própria justiça, que nós podemos pelas nossas mãos fazer alguma coisa que Jesus Cristo naquela cruz já não fez, já não consumou, já não estabeleceu, e especialmente quanto à salvação. Você está entendendo isso? Diga amém. Amém. Olha, essa palavra me traz muito conforto, me traz muita leveza, né? Fico imaginando, nós poderíamos estar aqui debaixo do ministério, mano, onde a cada culto você ia ser acusado, chamado de pecador, você ia ter que cumprir sacrifícios. Ai de você que não passasse num jejum, ai de você que não entrasse numa corrente de sexta-feira 13 e coisas do tipo que a gente vê hoje aí, porque às vezes eu ligo a televisão e fico aterrorizado, eu fico pensando assim, mas isso é um culto evangélico? O que é isso? Há um modo que agrada ao Senhor, e é viver por fé, é crer que Jesus nos justificou para sempre, que Ele nos salvou para sempre, e que eu e você, amado, uma vez salvos em Cristo, em graça, nós não podemos ultrajar o Espírito da aliança, da graça de Deus. A Bíblia diz assim que nós não podemos profanar o sangue da aliança, porque se Jesus Cristo naquela cruz assumiu toda a maldição, se naquela cruz Ele pagou um preço altíssimo para que nós fôssemos um espírito com Ele, se naquela cruz Ele garantiu que fôssemos justificados para sempre, que tivéssemos a vida eterna, como é que nós podemos colocar isso tudo de lado e partir para uma vida de peso, de ordenança, de sacrifícios? Não pode, amor. Não pode. Olha, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo cita isso, né? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você crê nisso? Amém. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Diz que o Espírito da vida substituiu o Espírito da morte. A graça, amado, tomou lugar em relação à lei, à morte que estava em nossas vidas. Então, eu queria aqui te dizer, amado, não deixe a dúvida no teu coração em relação ao que você ouve, ao que você é ensinado sobre a graça de Deus. Nós estamos aqui num chamado muito desafiador, sabe? Eu costumo dizer assim, se nós estivéssemos aqui com uma placa ali na frente, as 7 semanas da fogueira santa, de não sei o que, amado, não haveria lugar aqui, cadeiras para comportar tantas pessoas, porque as pessoas estão sempre sendo seduzidas por essas coisas sacrificiais, coisas que podem ser pegas, né? Se eu monto um poço de Jacó aqui, amado, ninguém segura, você não tem noção. Se a gente começa a distribuir as vassouras que varrem a maldição, meu Deus, ninguém segura. Mas isso não é evangelho, amado. O evangelho verdadeiro é o evangelho da graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos aqui numa grande missão, sabe? Um grande desafio.
quer arrancar, quer destruir, quer derrubar, quer arruinar aquilo que foi plantado de forma errada no meio evangélico. E nós sabemos que essa palavra não agrada muito, amado, porque quando eu falo assim, somos predestinados, a Bíblia diz, não fui eu que inventei da minha cabecinha, não foi o apóstolo Miguel Ângelo, que é o fundador da igreja, que falou assim, não, vou pegar aqui uma palavra aqui, não. A Bíblia diz que somos predestinados. Essa palavra agride alguns. Eu falo assim, sou predestinado, minha salvação não perco, não perde. Ah, então vou cair na Sapucaí. Esse ano ninguém me segura essa Sapucaí. Vou comprar meu abador, né? Como é que é abadar? Vou sair quebrando tudo. Eu diria uma coisa, amado, que um salvo nem pensa isso. Uma pessoa que é salva de verdade, ela jamais vai pensar isso pela cabeça, jamais, amado. Ela vai se constranger com o amor que Deus tem e teve, né, por mim e por você. Imagina que Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Você pode imaginar o que é isso? O mundo não havia sido criado e Ele já falou, olha, esse filho vai estar assistindo o culto lá no mês de agosto de 2019, lá na rua Anne Frank, número 2630. Fica imaginando, né? Que Deus maravilhoso é esse, irmão. Então, nós temos um chamado muito desafiador, irmão. Arrancar, destruir, derrubar, arruinar aquilo de errado. Eu estou falando daquilo de errado, meu irmão, que foi plantado no meio evangélico. E isso é uma grande batalha, irmão. Como diz o livro de Jeremias, né? Nós somos chamados para plantar, edificar de forma correta, né? Aqueles que tiverem acesso aí, depois eu compartilho com a igreja. Quando nós fomos ordenados, eu e minha esposa, lá 15, 16 anos atrás, né? Quando o Senhor nos chamou para estar à frente desse ministério, na nossa ordenação o Senhor falou a respeito disso, né? E eu tremo e temo a respeito disso, porque isso é muito forte no meu coração, né? Houve uma palavra específica que Deus levantou este ministério, levantou esta igreja para arrancar, derribar, arruinar, destruir coisas erradas que foram plantadas por muito tempo. Amém. E qual é o nosso chamado? Meu e seu, aqui que faz parte dessa igreja, plantar, edificar a palavra correta, o jeito certo, ainda que não agrade a muitos, amado. E quando você fala assim, não precisa mais jejuar, é uma agressão. Tem pessoas que se sentem agredidas. Quando se diz o seguinte, amado, o batismo nas águas é um ritual judaico. O batismo nas águas, este ritual judaico não salva. O que salva é o sangue de Jesus, é o batismo no Espírito Santo de Deus. Essas coisas agridem muita gente, irmão. Agridem muita gente. A Bíblia diz: um só Senhor, uma só palavra, um só batismo. Toma a tua decisão. Qual é o batismo que você vai defender? Nós defendemos o batismo do Espírito Santo de Deus. Que quando nós conhecemos a palavra, sabe aquele calor que deu? Tem gente que chorou, tem gente que arrancou os cabelos, tem gente que foi naquela hora, mas foi o batismo do Espírito Santo de Deus. Mas o que nós pregamos em graça e bíblico, você não vai encontrar nenhuma receita do bolo da minha avó, né, da minha sogra, que cozinha maravilhosamente. Olha, minha sogra vai estar aqui de volta, glória a Deus, Senhor, que ela volte, carregada pelos anjos do Senhor. Você não vai ouvir isso aqui. Você está ouvindo aqui Bíblia, você pode conferir cada versículo, cada palavra, né? Cada parte aqui. Eu não estou tirando um pretexto, fora do contexto, para criar aqui uma história. Não. Nós sabemos, amado, que o nosso chamado é desafiador. Meu pastor Carinho, nosso chamado é desafiador. Olha, imagina, chamados para arrancar, derribar, arruinar, destruir as coisas erradas que foram plantadas. Glória a Deus. Olha, amado, isso é uma palavra muito forte. É muito forte. Então, nós temos uma boa consciência. Diga aí no seu lugar: eu tenho uma boa consciência. Que a obra de Cristo, amado, está completa. Foi feita de forma irretocável. Que o que nós ouvimos aqui é Bíblia. O que nós ouvimos aqui ilumina os nossos olhos espirituais.
que o que nós ouvimos aqui ativa a nossa mente de Cristo, que o que nós ouvimos aqui, amado, nos dá acesso a benefícios que esta graça de Deus maravilhosa nos deu. Então, queria te dizer aqui, quero orar e terminar este culto orando, te dizendo uma coisa, amado, que o seu nome está escrito no livro da vida. Você crê nisso? O seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Que de lá, meu irmão, ninguém pode apagar. Que todos os seus dias já foram escritos quando nenhum deles ainda existia. Que o nosso Deus é um Deus poderoso, soberano. Que o nosso Deus é um Deus perfeito. É um Deus que transformou maldição em bênção. É um Deus que nos revelou a graça de Deus. Que nos revelou que viver em graça é um modo que agrada ao Senhor. Curva a sua cabeça. Eu quero, por alguns minutos aqui, alguns instantes, orar pela sua vida. Aleluia. Senhor Jesus, glória, Senhor, e graças nós te damos mais uma vez, Senhor. Porque o Senhor tem a cada dia, Senhor, nos feito crescer na tua graça e no teu conhecimento. A Bíblia chega a dizer: antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós não daremos ocasião à nossa carne, Senhor. Nós não daremos ocasião, espaço, Senhor, à nossa carne. Nós vamos submeter, Senhor, a nossa carne ao teu Espírito. Nós vamos subjugar a nossa carne ao teu Espírito, Senhor, que está em nós, que foi selado em nós, Senhor. A Bíblia diz: selado para o dia da redenção. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por saber, Senhor Jesus, que o meu chamado, o nosso chamado é viver em graça. Obrigado, Senhor, por nos revelar, Senhor Jesus, esta palavra, por iluminar, Senhor, os olhos do nosso entendimento sobre esta palavra, Senhor. Que o Senhor, na cruz do